Transgredir. Este é um dos fundamentos da performance. Esta forma de arte que mistura teatro, artes visuais e música ganhou visibilidade a partir da década de 60. Em Salvador, a arte da performance vem se expandindo no cenário da produção contemporânea, com destaque para o trabalho de Zé Mário, Rose Boareto, Ayrson Heráclito e Lucas Moreira. Lucas, você é estudante de Ciências Sociais. Como é que a performance entrou na sua vida? Se eu tento olhar distanciadamente para os trabalhos que eu desenvolvi, de algum modo eu encontro uma certa qualidade escultórica nas ações que eu proponho. E nesse sentido eu acho que há uma comunicação com as artes plásticas, apesar de não ter tido nenhum tipo de formação nessa área. Bom, e aí a gente está falando de ação, está falando em movimento, a gente pode pensar numa diversidade de outras linguagens que se relacionam à performance. Porque primordialmente a performance é pensada como uma linguagem transgressora mesmo, né? Que pega um pouco de todas e tenta criar uma coisa nova. E é justamente a partir dessa novidade também que há uma dificuldade muito grande de definição do que é. Então, nesse mesmo sentido, há uma quantidade muito grande de produções que são encaixadas dentro desse nome, que às vezes é, em algum sentido, redutor também. Com a performance, o artista rompe definitivamente os limites entre a arte e a vida. A obra se realiza na rua, junto ao público, desmistificando o objeto artístico como algo dotado de um valor sagrado. Você pensar, por exemplo, que quem passa na rua e vê uma performance, não identifica ela de imediato. Como uma obra de arte, exatamente, né? Ela está de alguma forma diluída dentro dessas rugosidades da cidade, se a gente for pensar assim, né? Pensar a performance como um acontecimento dentro de um lugar que acontece milhares de outros acontecimentos. Então pensar como lugar de encontro de milhares de acontecimentos. Então nesse sentido você tira você tira a arte desse lugar divino. Ela está dentro da vida cotidiana como todos os outros acontecimentos. De onde parte? Você normalmente começa por onde? Como é o seu processo de criação? Eu parto basicamente da ideia de que todos os dias alguma coisa está sendo criada. E, no meu caso, em um momento isso aparece mais claramente para mim, isso se organiza nesse sentido que isso, que cria uma expectativa do que pode ser feito. Mas, como eu tinha te falado, são as próprias situações nas quais eu me envolvo. Esse fato, por exemplo, de pensar a performance inicialmente, nessa performance mais basicamente, é de parar e pensar em mim. E pensar em mim na existência nessa cidade, enfim, em Salvador, nos lugares onde eu estou, enfim. E nessa criação, nessa investigação dessa arqueologia pessoal, eu me debati com essa história que era a dificuldade de transbordar-se. Porque aparecer ao outro, sair do seu lugar de conforto, ou seja, transbordar-se. E em algum sentido eu crio essa cabeça desfigurada que tem que tem uma certa qualidade metafórica em relação a isso que eu acabei de dizer. É como se ela de alguma forma explanasse esse saísse, né? Esse voltasse para si e saísse para poder criar. Então é algo também muito biográfico. Sim. De todo sentido autobiográfico. Toda arte é biográfica, sim, né, João? Eu acho que a performance trabalha com esse aspecto que de alguma maneira já estão em todas as outras linguagens, mas ela trabalha não no nível de uma impessoalidade. Porque se a gente for pensar, por exemplo, um pintor ele pinta um quadro e o quadro vai ali para a parede e ele quase que some dessa história. Né? É biográfico porque houve um sentimento. Na performance não, uma reafirmação e um reencontro do artista com ele mesmo.